Hoje nós vamos ler o Salmo 23 e o tema da nossa reflexão é o pastor de nossa alma. Salmo 23, eu quero convidar a igreja a ficar em pé, por favor, e nós vamos fazer a leitura em uníssono, ou seja, vamos ler todos juntos. Eu creio que todos aqui, em algum momento, em alguma hora da vida, já leram esse salmo e já foram abençoados por ele. Salmo 23, versos 1 a 6. Eu vou ler um versículo, e os irmãos leem o seguinte, e no final nos encontramos no verso 6 juntos. O Senhor é meu pastor, é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Todos, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus. Oremos mais uma vez. Pai Santo, Deus querido, é com muita alegria que nós lemos a Tua Palavra e queremos pedir que o Teu Espírito Santo a signifique para cada um de nós. Queremos pedir que Ele mesmo nos faça entendê-la, nos faça compreendê-la intensamente, a fim de que cada um de nós possa ser alcançado por ela nesta noite. Nos abençoe, Pai querido, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Por favor, sente-se. Esse salmo certamente não tem comparação quando tomado como uma canção de fé, e ele é com certeza o salmo mais conhecido de toda a Bíblia, mais utilizado, mais lido, mais refletido, porque ele fala de fé, fala de satisfação, fala de paz, fala de confiança, fala da confiança em um Deus que cuida, em um Deus que guarda, em um Deus que protege, em um Deus que supre as necessidades. É um salmo repleto de uma rara beleza, não somente literária, mas também existencial. Ele é fruto da relação, da experiência de Davi com Deus. Quando muitas vezes Davi, ao escrever, pensava no modo como Deus o havia conduzido até aquele momento, como um pastor arrebanha a sua ovelha verdadeiramente. Nenhum outro salmo toca tão profundamente nas nossas emoções. Não é por acaso, por exemplo, que ele traz tanta paz ao coração das pessoas. Quando visito enfermos, costumo lê-lo, porque ele sempre traz conforto ao nosso coração. Centenas de milhares, talvez milhões de pessoas, antes de morrer, pediram para que fosse lido o Salmo 23, porque ele traz alento, ele traz esperança, ele tranquiliza a alma da gente com as palavras tão dóceis, tão verdadeiras e fruto de uma experiência viva do seu autor com Deus. Nesse salmo, Davi apresenta Deus, ou descreve Deus com três imagens. Primeiro, ele mostra Deus como um pastor. Segundo, ele mostra Deus como um guia. Terceiro, ele mostra Deus como aquele que sustenta, aquele que conduz e aquele que dá abrigo, o hospedeiro fiel. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção especialmente para a primeira imagem, e talvez a mais terna, a mais carinhosa, a mais afetuosa e aquela que mais traz paz ao nosso coração. Deus é descrito aqui como o pastor da nossa alma. Hoje, na sociedade do século 21, talvez a palavra pastor diga muito pouco para nós, ou
se diz alguma coisa, geralmente diz de algo negativo. As pessoas geralmente, quando ouvem a palavra pastor, ou pensam simplesmente num sujeito cuidando de ovelhas, ou pensam num sujeito religioso, num líder de igreja. Mas a verdade, a expressão pastor, a palavra pastor, no contexto desse salmo e da literatura bíblica, invoca muito mais. Deus é visto como o pastor de Israel. Nós cantamos isso numa das músicas do louvor. Deus é visto como o pastor do seu povo. Quer dizer, a imagem de pastor é invocada aqui para descrever aquele que cuida, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que ama, aquele que guia e aquele que dá descanso às suas ovelhas. A imagem do pastor beduíno na cultura hebraica era a imagem de um homem devotado àquela profissão, que cuidava do rebanho e o protegia dos lobos, das feras e dos animais do campo, que tinha que enfrentar sol escaldante para conduzir as ovelhas para um lugar seguro, e que muitas vezes ficava acordado a noite inteira para protegê-la dos lobos que cirandavam o rebanho, que dormia ou que passava as noites ao relento para dar segurança às suas ovelhas. Essa imagem tão cheia de tenacidade, tão cheia de carinho, tão cheia de terno amor pelas pessoas, que Davi diz: o Senhor é o meu pastor, o pastor da minha vida, o pastor da minha alma. E aí, acerca disso, ele vai fazer algumas afirmações de Deus como pastor. Deus quer ser o pastor da alma de cada um de nós. Deus quer ser e deseja ser e espera ser o pastor da minha alma, o pastor da sua alma, o pastor da alma de todos nós. Ele quer que nós o vejamos como aquele que está pronto a apacentar e a nos guardar. Ele quer que o tenhamos como aquele que cuida de nós. Por quê? Porque primeiramente, aqueles que seguem o pastor divino recebem suprimentos para o dia a dia. O verso 1 nos diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso aqui descreve certamente a certeza firme de Davi, do quanto Deus tem agido providencialmente, ou tinha agido providencialmente em sua vida. Quantas vezes ele viu a mão de Deus suprir as suas necessidades no deserto, e não só no deserto, mas ao longo de sua caminhada. Por isso ele pode olhar para Deus e dizer: o Senhor é aquele que tem suprido as minhas necessidades, e nada de que eu tenho necessidade tenho sentido falta. Isso é muito importante, porque Deus é aquele que supre as necessidades do seu povo, é aquele Deus da providência. O cristão precisa ter essa experiência do quanto o Senhor é bom. O verdadeiro filho de Deus precisa experimentar as providências de Deus todos os dias. Assim como muitas vezes Davi viajara pelo deserto, cuidando do rebanho, e viu Deus providenciar o necessário para a sua vida, assim como esteve em campos de batalhas e viu Deus providenciar a saída, assim como se embrenhar em situações complicadas e viu Deus agir em sua vida, nós também precisamos ver Deus e sentir Deus agindo em nossa vida, respondendo a nossa oração, providenciando tudo aquilo que precisamos para a nossa caminhada. E Deus faz isso. Deus faz isso à medida que nós confiamos nele, e à medida que nós buscamos nele a fonte de todo bem para a nossa vida. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ora, que pastor deixaria suas ovelhas morrerem de fome no deserto? Que pastor conduziria suas ovelhas para o deserto, para um lugar árido, sem dar a elas a possibilidade de comida? Que Deus é esse que nos joga no mundo e não se importa conosco? Nós muitas vezes não entendemos como Deus age, nós muitas vezes não compreendemos o modo de agir de Deus, mas Ele age todos os dias de uma forma que nós muitas vezes não prevemos, mas Ele age para prover tudo aquilo que precisamos. Eu me lembro agora daquela história que li, de um homem
único sobrevivente de um naufrágio. O barco afundou, as pessoas morreram e ele se salvou nos pedaços do navio e foi arrastado pela corrente marinha até uma ilha deserta onde não passava nenhuma rota marítima. Ali ficou abandonado naquela ilha por anos, desesperado, chorava e orava a Deus todos os dias para ser resgatado ali. E como o tempo estava passando e nada acontecia, ele resolveu fazer uma pequena casa com madeira que tinha no lugar. Sozinho, abandonado ali, tinha que se virar, buscar comida na floresta. E certo dia, depois de ter construído a casa, ele foi para a floresta em busca de comida. E conta a história que começou de repente um temporal, a chuva começou a cair, e com a chuva vieram raios, vieram relâmpagos, e um raio caiu próximo da casa que ele construíra, casa de madeira. Ele regressava da floresta cansado, correndo para abrigar-se na casa que fez, e quando chegou, encontrou a casa em fumaças. O raio havia caído em cima da casa e o fogo tinha tomado de conta. Quando ele viu aquela cena do seu abrigo pegando fogo, ficou desesperado e brigou com Deus e disse: Deus, eu já estou aqui sofrendo, abandonado nesse lugar, a única coisa que eu tenho agora o Senhor me tira. E começou a chorar e desesperado caiu e dormiu a noite inteira. Tal foi a surpresa dele quando pela manhã ele ouviu o barulho, o ronco de motor de navios. O navio passou bem próximo dele e ancorou próximo à ilha, e quando alguém desceu e veio resgatá-lo, então o sujeito disse: olha, nós viemos resgatá-lo. Mas ele disse: mas como você sabe que aqui tinha alguém? Como você soube que tinha alguém aqui nessa ilha? Não, é porque ontem nós vimos o seu sinal de fumaça. A casa que tinha pegado fogo foi a fumaça que Deus usou para salvá-lo. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, porque nós esperamos que as coisas aconteçam como nós queremos, como nós imaginamos. Mas esteja aberto às surpresas de Deus, esteja aberto às atitudes de Deus, ao modo como Deus age na sua vida. Ele supre, Ele cuida. 1 Pedro 5,7 está escrito: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Preste atenção, se algum dia aquilo que você acredita ou aquilo que você tem virar fumaça, não se desespere. Pode ser que depois da fumaça a graça de Deus provedora se manifeste. Alguém já disse que nós enfrentamos situações que estão para além dos nossos recursos, mas nunca para além dos recursos de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas uma exegese mais profunda desse texto mostrará que Deus não está prometendo que nós vamos ter tudo o que nós queremos. Na verdade, o que não vai faltar na nossa vida não são coisas. O texto pode ser facilmente entendido assim: o Senhor é meu pastor e em nada Ele me faltará. Em outras palavras, o que Deus está prometendo aqui não são coisas que queremos, mas é sua presença de que precisamos para todos os dias. Você e eu estejamos certos de que aconteça o que acontecer conosco, Deus estará sempre ao nosso lado, sua presença não nos faltará, nunca nos acharemos sozinhos. Ele estará conduzindo a minha história, a sua história, para um bom final. Mas é preciso que a gente creia, é preciso que a gente o busque, é preciso que a gente confie. Em Lucas capítulo 12, verso 28, Jesus acalmando o coração dos discípulos disse assim: ora, se Deus veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais em se tratando de vocês, homens de pequena fé. Ele pede que os discípulos olhem para os campos, olhem para os pássaros, olhem para a natureza e vejam como Deus providencialmente sustenta
todas as coisas para dizer para eles: Deus cuidará de vocês. Amém? O Senhor é meu pastor e em nada me faltará. Em segundo lugar, aqueles que seguem o pastor da nossa alma, o pastor divino, recebem não só suprimentos para a vida diária, mas segundo o Salmo, recebem também repouso e descanso para os cansaços dessa vida. Todos nós nos cansamos com facilidade, parece que as nossas reservas de energia são poucas para a vida. Nos cansamos dos problemas, nos cansamos das angústias, nos cansamos das pressões que a vida nos impõe. Alguns de vocês chegaram hoje aqui esgotados emocionalmente, alguns de vocês não estão conseguindo nem sequer manter o foco, nem sequer ouvir com atenção essa mensagem, estão agora preocupados com o amanhã, estão agora preocupados com os problemas que têm que resolver ao saírem daqui, com o problema de saúde, com o problema que deixou em casa. A vida nos suga, os problemas roubam a nossa fonte de energia e faz com que nós nos cansemos. Há pessoas que estão afadigadas, exauridas e esgotadas fisicamente, mas o salmista diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. De uma linguagem poética, ele está descrevendo o pastor que, após levar as ovelhas para comer um pasto verde, ele as conduz para um lugar de descanso, para a sombra. Ele está pensando num lugar onde as ovelhas podem se deitar e se abrigar do sol e descansar depois de terem saciado a sua fome, depois de terem seus ventres cheios e depois de terem suprido as suas necessidades. Agora elas precisam de descanso, de uma moradia, um lugar seguro. Talvez ele precise no oásis onde as pessoas faziam sítios para escaparem do calor escaldante e da vida difícil do deserto. É nesse lugar que Deus promete descanso. Às vezes a vida pode ser muito dura para você e para todos nós. Problemas de toda natureza nos afugentam, furtam as nossas energias e nos deixam à mercê de uma depressão espiritual, de uma ansiedade. Alguns de vocês aqui talvez estejam deprimidos, estejam se sentindo derrotados. Alguns de vocês talvez estejam aqui, talvez cansados da vida. Mas ele diz assim: aqueles que seguem, aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm o Senhor, Pai do Senhor Jesus, como seu pastor, podem encontrar nele uma fonte de descanso e de repouso para as suas almas. Jesus disse isso quando ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus estava falando dos fardos pesados que a religião hebraica, especialmente o farisaísmo, impunha sobre os ombros das pessoas, e ele convida as pessoas a se livrarem desses fardos da religiosidade, desses fardos do pecado, desses fardos da culpa, desses fardos do medo, de dizer: venham a mim, eu dou descanso, venham a mim, eu dou abrigo, venham a mim, eu tiro o fardo e dou o fardo leve. Venham a mim, eu tiro o cansaço, eu dou repouso para as suas almas. Nenhuma pessoa no mundo encontrará repouso para a sua alma, para o seu coração, em qualquer outro lugar, senão nos braços ternos do Senhor. Jesus tinha isso em mente quando diz em Mateus 9:36 o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como pessoas que não têm pastor, como pessoas que não buscam em Deus abrigo. Há muitas pessoas que buscam descarregar suas energias nos vícios. Há outros que tentam, como se diz na gíria popular, desopilar dos problemas, enchendo a cara ou procurando prazeres, mas só encontrarão no final mais angústia, mais sofrimento. Só Deus, meu querido ouvinte, só Deus, meu querido irmão,
pode trazer paz e descanso para a sua alma, para o seu coração. Não adianta buscar em outro lugar e em qualquer outra pessoa. É somente em Jesus que você e eu encontramos abrigo para a nossa alma cansada. Você está cansado da vida? Você está cansado dos problemas? As coisas não estão fáceis para você? Você está angustiado hoje? Eu convido você a correr, se abrigar-se nos braços do Supremo Pastor, a correr, se abrigar-se nos braços do Pastor da nossa alma, o Deus eterno e o Senhor Jesus Cristo. Em último lugar, as ovelhas que seguem a Jesus, ao Deus eterno, o Supremo Pastor, recebem refrigério em tempos de tensão. Verso 3: refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. Deus revivifica-nos quando as lutas da vida furtam as nossas forças e suprimem as nossas energias espirituais. Ele não só dá abrigo, mas Ele renova as nossas forças para continuarmos lutando. Afinal de contas, Deus não nos infantiliza, Deus nos prepara para a luta, Deus nos ajuda a crescer, Deus nos enche de forças o suficiente para continuarmos na batalha. Ele dá vigor aos cansados, aos esgotados, para continuar lutando, para que aprendamos que somente nele nós encontramos forças para viver. Há pessoas que chegam cansadas, exauridas, a ponto de desistir da vida, mas quando elas encontram Cristo Jesus, elas entendem que Jesus muda a vida da gente, que elas sentem o poder que redireciona as suas vidas. Elas não são mais refém do destino, elas não são mais refém de suas próprias escolhas, elas não são mais refém de seus próprios pecados. Elas agora têm um guia, uma direção certa. Elas têm aquele que refrigera, que dá alegria à alma. Há muitas pessoas que estão vivendo no mundo reféns de seu próprio destino, acham que nasceram assim, têm que crescer assim e vão morrer assim. Lembro-me agora daquela tragédia grega. Na literatura universal tem uma obra chamada Édipo Rei. Édipo Rei é uma obra escrita por Sófocles por volta do 5º século antes de Cristo. Na obra Édipo Rei conta a história de um homem que nasceu com uma sina, com um destino horroroso. Ele nasceu com o destino de que mataria o próprio pai e que se casaria com a própria mãe. Daí a ideia de que aquele que é apaixonado ou tem relacionamento com a mãe ou com o pai, aquele que tem um apego exagerado com seus progenitores, tem o complexo de Édipo, conhecido na psicologia ou na psicanálise. Édipo, então, nasceu. Quando ele nasceu, seus pais, Laios e Jocasta, foram orientados por um oráculo de que, do triste destino do filho. Então os pais, para não verem aquilo acontecer, levaram a criança, que já estava crescendo, levaram e amarraram o garoto numa montanha bem distante, para que uma fera selvagem fosse lá e comesse o garoto, e assim não acontecesse o destino tão cruel. Mas aí conta a história que um homem passava por ali e, vendo aquele garoto amarrado, o soltou, e depois ele foi entregue a uma família de uma outra nação, uma família rica, e que o fez um grande homem. Mas ele, Édipo, não conhecia o seu próprio destino, e conta a história que um dia Édipo, retornando ao seu país, encontrou o seu pai, e sem saber que era o seu pai, ele, numa briga fútil, matou o próprio pai. Matou o pai. Depois de matar o pai, que era o rei daquele lugar, tomou a cidade e se casou com a rainha da cidade, que era sua mãe. E depois de casar com a mãe, ele descobriu que ela se tratava da mãe dele e que aquele que ele havia matado era o seu próprio pai. Depois de saber do seu triste destino, ficou revoltado, furou os próprios olhos e foi até a montanha onde ele havia sido amarrado, furou os próprios olhos e ali ficou aprisionado para o resto da vida.
A tragédia conta a história de alguém que não consegue se desvencilhar do seu próprio destino nefasto. Mas aqueles que são conduzidos por Deus não têm destino nefasto. Aqueles que têm a Deus como pastor sabem que eles não são refém do destino. Há um Deus que cuida, há um Deus que dirige, há um Deus que muda a história, há um Deus que conduz a nossa história para um bom fim. É por isso que ele diz: refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Comida, água fresca e descanso. O Senhor restaura nossas capacidades enfraquecidas e Ele pode transformar a espiritualidade que tropeça em ondas de poder avivado. Salmo 128, ou melhor, 18, verso 1 e 2, Davi diz assim: ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu Deus libertador. É isso que Deus era para ele, aquele que muda a história, aquele que refrigera, aquele que conduz, aquele que sustenta. Jesus diz isso a respeito de nós, quando afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém pode arrebatá-las. As ovelhas confiam no seu pastor, as ovelhas o buscam por proteção, por restauração, por descanso nas lutas da vida. O pastor governa, guia, alimenta e protege as ovelhas seguem, obedecem, amam e confiam no pastor de suas almas. Meu querido irmão, meu querido ouvinte, eu quero perguntar a você: Deus é o pastor da sua alma? Deus é o pastor do seu coração? Jesus Cristo já é o Senhor da sua vida? Ele já foi colocado como guia, como Salvador, como Senhor da sua alma? Você o tem buscado em seus momentos de lutas, de crise? Você tem se refugiado em Deus, ou tem se afastado dele quando as crises batem à sua porta? Você tem buscado forças nele, tem se renovado nele, ou tem tentado fugir dos seus próprios problemas? Hoje eu quero convidar você, eu quero encorajar você a dizer as palavras que Davi disse com todo o seu coração: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Se você já fez de Deus o seu pastor, confie nele, obedeça a ele, siga a ele. Se você já fez de Deus o seu pastor, não se rebele a ele, siga as orientações de sua palavra, se renove nele, busque descanso nele. Se você ainda não fez de Deus o seu pastor, eu quero convidá-lo para que hoje você diga a Jesus: Jesus, eu venho a ti e quero ser tua ovelha. E ele dirá a você: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, e eu dou a elas a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos.